Naquela noite, diante do espelho iluminado do banheiro, eu sorri antes de cruzar a linha que destruiria minha vida. Um sorriso involuntário, quase infantil, que não combinava com a mulher que eu deveria ser. Horas depois, vi o homem que eu amava arrumando uma mala em silêncio, e naquele silêncio havia algo imensamente pior do que gritos. Havia despedida. Eu sempre acreditei que controle era uma questão de vontade. Para mim, bastava decidir, bastava querer, e o mundo se ajustaria, as pessoas se moldariam, e tudo ficaria exatamente onde eu desejava. Mas naquela noite, enquanto observava minha própria imagem refletida, pronta para fazer exatamente o que sempre jurei nunca fazer, percebi que estava ultrapassando uma linha invisível. E o mais irônico, eu cruzei sorrindo como se o abismo do outro lado fosse uma simples rampa. Hoje eu sei. Foi naquele instante, naquele sorriso idiota, que comecei a perder tudo. Meu nome é Laura, tenho 26 anos. E até poucos meses atrás, acreditava que minha vida era perfeitamente estável. Estável demais, talvez. Eu dividia apartamento com meu noivo, Adrian, 28 anos, analítico até demais, metódico até onde ninguém imagina, e dono de uma calma quase irritante. Ele tinha o hábito de reparar em cada detalhe. Lembrava do que eu comentei semanas antes, previa necessidades que eu mesma não tinha percebido. Aparecia com pequenos gestos que deveriam me emocionar, mas que, com o tempo, começaram a me deixar inquieta. Adrian era o tipo de homem que todo mundo dizia que era o sonho de qualquer mulher. Atencioso, calmo, estrategista. Um homem que planejava desde nossas viagens até o sabor do vinho que combinaríamos com o jantar de sexta. Por um tempo, eu adorei isso, até começar a sentir que minha vida estava sendo absorvida pela dele. Mas essa parte eu nunca contei para ninguém, nem para Nina, minha amiga mais antiga, que tinha acabado de sair de um relacionamento desastroso e vivia encharcada de raiva contida, fome de liberdade, necessidade de provar para si mesma que ainda existia como mulher. Foi quando ela me mandou mensagem: "Hoje eu quero esquecer que a vida existe. Vem comigo." E ali começou a minha queda. Não no bar, não na traição, mas naquele exato instante em que meu coração acelerou com a possibilidade. Aquele dia era o aniversário de 4 anos do meu relacionamento com Adrian. Ele estava planejando algo. Dava para ver. Nos olhares, nos gestos, no silêncio leve. Ele arrumou a casa como se fosse receber uma visita ilustre. Era evidente. Ele tinha preparado algo especial. E só de imaginar aquilo, senti um aperto no peito. Não felicidade. Peso. Quando Nina insistiu para sairmos, alguma porta dentro de mim se abriu, uma que eu nunca deveria ter tocado. Eu menti. Mandei mensagem para Adrian dizendo que estava passando mal, que era melhor descansar, que podíamos comemorar no dia seguinte. Ele respondeu em segundos, sempre rápido quando o assunto era cuidado. "Quer que eu passe na farmácia? Preparo uma sopa, deixo tudo pronto." E eu respondi: "Não vem. Só quero dormir." Minha mão tremia, mas não de culpa, de adrenalina. Parecia uma fuga, uma rebelião interna, a sensação proibida de estar tomando uma decisão minha, longe da previsibilidade que ele criava ao meu redor. Desliguei o celular como quem fecha uma porta importante. Fui ao quarto e peguei um vestido que não usava há anos. Curto, justo, o tipo de peça que Adrian dizia ser mais para a balada do que para você. Ao colocá-lo, senti algo semelhante a recuperar uma versão esquecida de mim. Uma versão impulsiva, imprudente, livre de consequências. Nina chegou pouco depois das 8, com a energia caótica que sempre teve. Quando me viu arrumada daquele jeito, soltou: "Finalmente você resolveu viver." Sorri. Mas por dentro eu sabia. Aquilo não era viver. Era fugir. O bar no centro da cidade estava lotado. Música alta, luzes coloridas cortando o ar, pessoas dançando como se estivéssemos todos dentro de um clipe.
Nina foi pegar bebidas e, enquanto esperava, senti um olhar me atravessar. Um grupo de homens perto da entrada. Um deles me encarando. Não era um olhar casual. Era direto, seguro, quase perigoso. E eu gostei. Quando Nina voltou, uma voz atrás de mim soou como se fosse parte do caos. Noite de gala por aqui, pelo visto. Virei-me. Dante, moreno, alto, sorriso insolente. O tipo de homem que não pergunta, invade. Ele não perguntou se eu era comprometida. Ele não perguntou se eu queria conversar. Ele apenas começou, e eu permiti. E então ele perguntou, solteira? E eu respondi, sou. O som saiu leve, absurdo, irresponsável. Daí pra frente tudo escorreu rápido demais. Drinks, risadas, provocações, toques, um jogo perigoso de proximidade que parecia tirar da minha mente tudo o que eu deveria lembrar. E antes que eu percebesse, já estava no carro dele, subindo as escadas, entrando no apartamento, sem pausa, sem culpa, sem pensar. Acordei na manhã seguinte com o celular vibrando. Mensagens de Adrian, todas gentis, todas preocupadas, todas acreditando na minha mentira. Vesti-me em silêncio, escolhendo mentalmente qual desculpa contaria. Algo plausível, algo rápido, algo que me livraria. Mas quando abri a porta do apartamento, meu plano inteiro morreu. Adrian estava ali, na cozinha, de pé, sem expressão alguma, apenas me olhando como se eu fosse uma estranha, e disse com voz baixa e calma demais, eu vi os stories da Nina ontem à noite. Não precisei olhar meu celular para saber. Eu estava no fundo do vídeo, arrumada demais, rindo demais, saudável demais para alguém passando mal. Naquele instante, eu entendi. Não era mais eu quem controlava nada. Adrian estava parado na cozinha, como se fosse parte da mobília. Não havia raiva no rosto dele, nem desprezo, nem cansaço. Havia algo muito pior. Havia compreensão. Ele já sabia de tudo antes mesmo de eu abrir a porta. E mesmo assim me esperou, não para discutir, mas para me confirmar o que eu mesma não queria admitir. O silêncio dele fazia mais barulho do que qualquer grito poderia fazer. Eu tentei inventar uma desculpa, qualquer coisa, mas minha mente estava vazia, seca, incapaz de formular até mesmo uma mentira simples. Tudo que consegui dizer foi um como assim, fraco, patético, que não convenceu nem a mim. Adrian passou a mão no maxilar, um gesto que sempre fazia quando tentava organizar pensamentos, e me encarou como quem analisa um problema já resolvido. Você estava naquele bar, Laura. Por favor, não tenta me enganar. A forma como ele disse meu nome, firme, mas sem emoção, me atravessou como um golpe. A lembrança do vídeo da Nina veio à mente. O riso, a música alta, os flashes, eu ao fundo, linda demais, animada demais, consciente demais, para alguém que supostamente estava mal. Eu tentei explicar. Falei rápido, atropelando palavras, inventando motivos. Cansei da rotina, quis respirar. Só fui por alguns minutos, precisava pensar, precisava sair. Nenhuma frase fazia sentido. E cada frase parecia piorar tudo. Adrian não piscava. Era como se estivesse assistindo meu desespero de fora, como se a pessoa na sua frente fosse alguém que ele não reconhecia. Então ele perguntou, sem elevar o tom, mas com precisão cirúrgica. Onde você dormiu ontem? O ar sumiu. Meu coração bateu tão alto que ecoou na cozinha. Eu podia inventar, claro. Inventar qualquer desculpa mirabolante, dizer que dormi no carro da Nina, que dormi no prédio, que dormi na calçada. Mas algo dentro dele já sabia. Ele não estava pedindo informação, estava pedindo confirmação. Eu não respondi. E esse silêncio valeu mais do que qualquer palavra. Ele apenas desviou o olhar, fechou os olhos por um segundo, como quem sente uma dor interna, e completou. Só preciso saber mais uma coisa. Eu sabia qual era a pergunta antes mesmo dele falar, mas ouvi mesmo assim, como se estivesse sendo empurrada do alto de um prédio. Você dormiu com ele? A resposta saiu tão baixa que quase não existiu. Sim, e ali, naquele pequeno sussurro, minha vida rachou em dois.
Adrian não gritou, não bateu portas, não perguntou detalhes. Apenas virou-se, caminhou para o quarto e, minutos depois, ouviu o som de um zíper de mala. Era um silêncio devastador. Cada camisa dobrada parecia um prego sendo martelado no caixão do que um dia foi nossa história. Corri atrás, peguei seu braço, implorava para que me ouvisse, que a gente conversasse, que tentássemos entender o que tinha acontecido. Mas ele apenas respondeu sem me olhar. Você não quis conversar ontem. A frase me cortou como uma lâmina fria. Não havia argumento para aquilo. Ele terminou de arrumar a mala, seguiu para a sala e pegou um envelope branco sobre a mesa. Olhou para o envelope por alguns segundos, antes de dizer: escrevi isso ontem. Era para o nosso aniversário. Você não precisa ler. Só quero que saiba que existiu. E saiu. Eu fiquei ali, parada, sentindo o ar desaparecer. O apartamento, antes pequeno demais para dois, parecia agora um salão vazio, onde cada objeto gritava a verdade do que eu tinha feito. A mesa arrumada, os guardanapos dobrados, o vinho que ele escolheu com antecedência, tudo ali me acusava. Tentei ligar 3 vezes, 4, 5, mensagens longas, curtas, desesperadas, racionais, todas entregues, nenhuma lida. E foi ali que percebi algo ainda maior. Eu estava completamente sozinha com a minha escolha. As horas passaram como se estivessem desmoronando. O silêncio do apartamento parecia respirar por conta própria. Quando a noite chegou, a adrenalina já tinha evaporado. E no lugar dela estava uma angústia profunda, pesada, difícil de nomear. Eu ainda acreditava que Adrian voltaria. Acreditava que ele precisava de tempo, que ia querer conversar, entender, buscar respostas. Mas 2 dias depois, quando fui até o trabalho dele, descobri que ele havia tirado licença. A recepcionista me olhou com uma mistura de pena e julgamento. Aquele olhar de quem sabe que você fez alguma coisa feia demais para vir pessoalmente pedir perdão. Ele não está atendendo ninguém. Pediu alguns dias. Eu saí do prédio com a sensação de que me tornara um fantasma. Alguém que circulava onde não era mais bem-vinda. Procurei os amigos dele. Alguns visualizavam as mensagens e não respondiam. Outros respondiam com frases robóticas. Talvez seja melhor dar um tempo. Ele vai te procurar quando estiver pronto. Agora não é uma boa hora. Mas o pior veio quando decidi ligar para a irmã dele, Mariana, acreditando que ela, pelo menos, me ouviria. Ela atendeu, mas sua voz estava carregada de uma frieza que eu nunca tinha ouvido. Laura, eu sei o que aconteceu. Por favor, não procura mais o Adrian, nem a gente. Ele precisa de espaço. E você precisa respeitar. Respeitar. Aquela palavra me acertou como um tiro. Naquela noite eu perdi não só Adrian, mas tudo ao redor dele. Perdi amigos, perdi a família dele, perdi o direito de explicar, perdi até mesmo o direito de tentar. E seria lógico esperar que eu aprendesse com isso, que eu sofresse em silêncio, que eu me recolhesse. Mas não. Foi ali que comecei a tomar as piores decisões da minha vida. Decisões movidas por orgulho ferido, carência e a necessidade desesperada de provar que eu não tinha destruído tudo por nada. E foi assim que procurei Dante. Um erro que abriria as portas para uma humilhação muito maior do que eu imaginava. Procurar Dante foi a decisão mais estúpida, desesperada e vergonhosa que eu poderia ter tomado. Mas a verdade é que naquele momento eu precisava acreditar que não tinha jogado 4 anos de relacionamento no lixo por alguém que só queria uma noite. Eu precisava ouvir dele, de qualquer forma, que aquilo tinha significado algo. Algo mínimo. Algo que me convencesse de que eu não era tão descartável quanto estava parecendo. Mandei mensagem. Nenhuma resposta. Liguei. Chamou até cair. Insisti mais um pouco, disfarçando desespero com emojis e frases neutras. 2 dias depois recebi uma resposta. Não dele, claro, mas de uma amiga em comum que comentou casualmente. Ah, o Dante, ele tá se achando.
Disse por aí que pegou uma noiva. O povo riu. Eu senti meu estômago virar gelo. Eu tinha destruído tudo. Por um homem que nem lembraria meu nome daqui a um mês, o mundo parecia encolher. Os sons de fora ficaram abafados, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Foi ali que eu tive a primeira sensação real de que estava caída. Não tropeçando, não errando. Caída, no chão, sozinha. Com tudo ao meu redor se afastando. E como se não bastasse, as consequências começaram a se desdobrar em silêncio. Adrian apagou nossas fotos, me retirou dos grupos de amigos, trocou senhas, encerramos contas conjuntas. Ele estava se desfazendo de cada rastro meu. Algumas semanas depois, quando finalmente achei que nada podia piorar, o locatário do apartamento me ligou. Oi, Laura. É verdade que o Adrian pediu para retirar o nome dele do contrato? Senti o chão desaparecer, o estômago arder, as mãos suarem. Ele não estava esperando que eu o procurasse, não estava pensando se iria voltar, não estava deixando o tempo esfriar nada. Adrian estava se desligando, sistematicamente, de mim, completamente. Tentei buscá-lo mais uma vez na empresa. A recepcionista me olhou como alguém que já vira aquele tipo de mulher antes. Aquela que perdeu o controle, que perdeu o homem, que perdeu a história e que achava que podia desfazer com uma conversa. Desculpa, ele não tem previsão de voltar. A sensação de fantasma voltou mais forte. Caminhei pela rua sem saber para onde ir. Era como se tudo ao meu redor fosse opaco, distante. Eu não fazia mais parte de nada. Quando tentei falar com Mariana de novo, ela nem esperou que eu abrisse a boca. Laura, não faça isso com você, não procure mais o meu irmão. Foi ali, naquele tom definitivo que percebi. Eu tinha perdido Adrian. E isso era apenas o começo, porque a pior parte ainda estava por vir. A parte em que eu descobri que perder o amor da minha vida era um impacto, sim. Mas perder o respeito da cidade inteira era um terremoto. As pessoas começaram a comentar. Os stories da Nina circulavam. Mesmo que eu aparecesse só por segundos, era claro demais. Não estava doente, não estava cansada, não estava precisando descansar. Eu estava linda, arrumada, sorrindo, dançando. E pior, Adrian viu aquilo antes de me ver. Amigos em comum começaram a me evitar. Mensagens secas, respostas frias, reações atrasadas. Eu passei a ser comentada. Você viu a Laura? Traiu o Adrian, acredita? Logo ele, tão bom para ela. Que vergonha. O julgamento se espalhou como fogo em palha seca. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a cena mais mutiladora que vivenciei até então. Eu estava tentando voltar à rotina, fingir algum equilíbrio, quando encontrei duas ex-colegas de trabalho na fila de um café. Elas estavam animadas, conversando, até me verem. O sorriso das duas murchou no mesmo instante, e antes que conseguissem conter o que falavam, ouvi. O Adrian estava no jantar ontem. Parece ótimo. Acho que até está conhecendo alguém. Meu corpo inteiro congelou. O café caiu um pouco da minha mão. Mas eu fingi que não. Eu ouvi como se não fosse comigo, como se não estivesse desmoronando por dentro, como se um pedaço enorme do que eu fui não estivesse sendo arrancado à força. Eu ainda estava tentando entender minha própria ruína enquanto ele seguia em frente, sem pausa, sem hesitação, como se eu nunca tivesse existido. E foi naquele momento, enquanto as duas mulheres me observavam esperando minha reação, que senti algo que nunca tinha sentido antes. A história tinha acabado para ele, mas para mim, não. E essa diferença era um corte profundo demais para eu suportar. Foi ali que algo dentro de mim, algo ferido, orgulhoso, desesperado, começou a se mover de forma impulsiva. Uma ideia tomou forma devagar, como veneno espalhando-se na água. Eu precisava vê-lo. Precisava provar para mim mesma que ainda tinha algum impacto nele.
Precisava confirmar se a nova mulher dele, essa tal de Camila, que eu ainda nem conhecia, era realmente tão ameaça quanto diziam. Não era amor, não era saudade, era algo vergonhoso. A necessidade desesperada de não ser esquecida. E foi assim, movida por um impulso infantil e venenoso, que decidi aparecer, impecavelmente arrumada, no evento onde sabia que Adrian estaria. Eu acreditava na minha arrogância cega que bastaria ele me ver para algo vacilar dentro dele. Mas eu não tinha ideia do quanto isso se transformaria na pior humilhação da minha vida. E o mais cruel, aquilo ainda não era o pior. O pior estava chegando devagar, como uma onda silenciosa prestes a me engolir inteira. No dia do evento, eu já estava decidida. Nem sei bem quando essa decisão nasceu, se foi por orgulho ferido, necessidade de controle, ou simplesmente porque eu precisava provar para mim mesma que ainda era lembrada. Mas eu passei horas me arrumando, como se estivesse indo para uma batalha silenciosa, onde o objetivo não era reconquistar Adrian, era apenas impactá-lo. Escolhi um vestido que valorizava meu corpo de forma elegante, nada exagerado, mas calculado. Maquiagem impecável, cabelo exatamente do jeito que ele sempre dizia gostar. Não porque eu achei que ele voltaria para mim, eu já sabia que não voltaria, mas porque era a única arma que eu ainda tinha, a imagem, a memória, o símbolo do que um dia fomos. Quando cheguei ao evento, senti meu estômago afundar. Era um salão cheio, luzes amareladas, aquela música ambiente que faz tudo parecer mais leve do que realmente é. Pessoas conversavam, riam, brindavam. Tudo parecia normal. Menos eu. Eu me sentia uma intrusa num palco onde já não tinha mais papel algum. Então o movimento perto da porta chamou a atenção de todos. Foi ali que o vi entrando, Adrian, e ele estava impecável. Mais bonito do que eu lembrava, mais leve, mais solto, mais ele mesmo, como se estivesse renascendo longe de mim. Mas o golpe real veio segundos depois. Uma mulher entrou atrás dele, Camila. Ela não tinha nada de extravagante, nada de chamativo. Era bonita de um jeito simples, elegante, seguro. O tipo de beleza que não precisa competir, não precisa exagerar, não precisa se afirmar. Ela parecia confortável ao lado dele, natural, como se já fizesse parte daquele mundo há muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. E então, Adrian fez o gesto que me destruiu. Colocou a mão nas costas dela, com naturalidade, com intimidade, com cuidado. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Aquilo caiu sobre mim como uma pedra. Ele me viu depois de alguns segundos. Nossos olhares se encontraram, mas não houve choque, não houve dor, não houve saudade. Houve apenas um aceno educado, neutro, distante, como se eu fosse alguém que ele conheceu superficialmente anos atrás. Aquilo me cortou mais do que qualquer palavra, porque ali eu entendi. A versão dele que me amou estava morta. Eu continuei parada, segurando um copo que nem lembrava de ter pego, enquanto ele se aproximava, com uma tranquilidade que parecia um golpe planejado. Oi, Laura. Boa noite. Foi tudo. Aquele boa noite me dilacerou mais do que qualquer briga teria feito. Camila me cumprimentou também. Prazer, Camila. Com educação, com gentileza, com respeito. E essa gentileza me fez ferver por dentro. Eu não queria que ela fosse boa. Eu queria que ela se sentisse ameaçada. Eu queria que ela percebesse que eu ainda tinha história, ainda tinha lembranças, ainda tinha, na minha cabeça, algum poder. Foi aí que cometi meu primeiro erro. Comecei a falar com Adrian como se tivéssemos intimidade. Perguntei de como ele estava, puxei conversas que só nós dois conhecíamos, mencionei detalhes que faziam parte do nosso passado. Pequenas cutucadas, pequenos ganchos, pequenas provocações. Mas Adrian desviava todas as minhas frases com a mesma calma. Educado.
mas firme, distante, impenetrável. Cada tentativa minha de trazer o passado para perto parecia bater numa parede invisível. Quanto mais indiferente ele ficava, mais desesperada eu ficava por dentro. E então fui para o golpe mais baixo. Voltei minha atenção para Camila. Com um sorriso ensaiado, com veneno leve, disse algo como: "O Adrian é bem metódico. Ele gosta das coisas de um jeito muito específico. Nem todo mundo consegue lidar com isso." Era um ataque disfarçado. Uma dúvida jogada no ar. Um veneno suave, mas naquele instante Adrian endireitou a postura. A mudança foi sutil, porém destrutiva. Ele colocou a mão no ombro da Camila, firme, protetor, claro, muito diferente do que fazia comigo, e chamou meu nome. "Laura, vem aqui um instante." Eu o segui acreditando, na minha ilusão arrogante, que tinha conseguido alguma brecha. Mas o que ele fez foi virar para mim com a expressão mais séria, mais clara, mais definitiva que já vi nele. "Isso precisa parar", tentei argumentar. Ele cortou. "Você está tentando me testar, tentando provocar reação, tentando competir com alguém que não tem obrigação de disputar nada com você." Minhas pernas quase cederam. Eu nunca tinha sido exposta assim. Nunca, nem nos piores momentos do nosso relacionamento. Ele continuou cada palavra como um golpe. "Eu não estou mais naquele lugar. Não estou preso ao que aconteceu. Eu segui em frente." E naquele instante, eu percebi que estava completamente nua emocionalmente. Não havia defesa possível. Ele me enxergava de forma brutalmente clara. Tentei apelar para o passado, para a história, para o tempo. Tentei dizer que algo ainda existia. E ele respondeu: "Memórias não te dão direito de desrespeitar ninguém." Eu senti a vergonha subir pelo meu corpo como febre. Soltei minha última, pior, mais desesperada tentativa. "Adrian, eu sei que você ainda sente alguma coisa." Pela primeira vez naquela noite, ele pareceu realmente magoado. Não por mim, mas pelo que eu estava tentando fazer. "Você não me conhece mais, Laura. E mesmo se conhecesse, não é assim que se reconquista alguém." Eu congelei. Meus lábios tremeram. Meu coração parecia uma faca girando no peito. E então ele disse as frases que destruíram o que restava do meu ego. "Você está tentando competir comigo mesmo, com a pessoa que eu era quando estava com você. Mas aquela versão de mim ficou para trás. Você não pode roubar algo que não existe mais." Eu senti o chão desaparecer. Quis responder, mas minha garganta travou. Ele encerrou: "Eu não sou mais seu. E você não tem mais nenhum espaço na minha vida. Por favor, não faça isso consigo e não faça isso com ela." Então colocou a mão nas costas da Camila, o mesmo gesto que me destruiu quando os vi entrando, e se afastou sem olhar para trás. E dessa vez, eu não tive força para segui-los. Fiquei ali, no meio do salão, cercada de gente que fingia não ter visto nada. Mas eu sabia. Todo mundo viu. Todo mundo ouviu. Todo mundo entendeu. Eu estava sozinha, sem ele, sem orgulho, sem controle, sem desculpas, sem narrativa, sem nada. A humilhação não era por perder o Adrian, era por perceber, finalmente, que ele tinha evoluído, crescido, mudado, e eu tinha ficado exatamente no mesmo lugar. Ele não me odiava, não me amava, não me desejava, não me temia, não me esperava. Eu não causava mais nada, eu era apenas o passado. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu parei de mentir para mim mesma. A verdade estava ali, crua, brutal, inevitável. Eu tinha destruído o melhor capítulo da minha vida, por segundos de validação, e aquele preço não tinha volta.